Senhor, Ele é meu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eita, glória de Deus. Toda vez que esse povo abençoado aparece aqui é festa, né? Oh, Senhor Jesus, receba louvor e adoração dos teus filhos, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, estou muito feliz mesmo, pelos irmãos que estão. Às vezes eu fico um pouquinho triste, né? Hoje era o dia da gente fazer a reuniãozinha sobre a reunião de sábado, especial, e os irmãos não veio, mas amém. Deus sabe de todas as coisas, tudo conforme a vontade de Deus, amém? Vamos à palavra do Senhor Jesus. 1 Pedro, livro de 1 Pedro 5. O Juan já está convidado a regular a bateria. De que ele quiser vir regular a bateria. Irmãos, nós ficamos 2 anos lutando com a guitarra. Não sei se vocês viram, apostava e lutava com essa guitarra e a guitarra não saía de jeito nenhum. Por fim, teve uma época que a gente estava pedindo até mais de R$1.000 nela, mas não vendia. Aí eu já tinha desanimado dessa guitarra. Um dia nós trabalhando, alguém fala dessa, toca, né, lá eu não sei, mas descobri o número do meu telefone, de Tumbiara, sobre a guitarra. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto. Por fim eu estava vendendo a guitarra baratinha, para ajudar a construção da igreja. Nós estamos fazendo uma obra aqui, e todo dinheiro é pouco. E aí, chegou um rapaz. Eu já tinha fechado com o irmão dentro da igreja. Ele veio a guitarra, como serve. Quanto você faz ela? Eu falei, R$300, tá bom. Vou te dar 200 e mais. Você fez, tudo bem. E aí, eu fechei com ele num dia, no outro dia surgiu essa ligação. E essa ligação, o rapaz falou, não, eu interessei numa guitarra que vocês postou. Você ainda tem ela para vender? Eu falei, eu queria trocar. Ele falou, pois eu tenho uma bateria para trocar. Eu falei, não acredito. Disfarcei, é claro, né? E fiz a proposta para ele, nós por telefone mesmo, não conversamos nada demais, nada. Ele veio de Tumbiara aqui, trouxe a bateria, levou a guitarra. Quer dizer, quando é projeto de Deus, tem os dias, a hora, o minuto, exatamente para acontecer. Não é verdade? Aí se fosse conforme a minha vontade, eu tinha vendido ela. E não tinha comprado a bateria. Olha que benção. Jesus seja louvado nessa bateria muitas vezes. Amém? Livro de Pedro, 1 Pedro 5, apenas o 7. 1 Pedro 5, apenas o 7, está escrito assim, vou ler o mesmo que está projetado. Lança sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, tem uma outra versão, igual na minha, dá assim, ó. Lança sobre mim. Aqui está, lança sobre ele. Mas o projeto é o mesmo. Só que quando Deus fala, ele puxa para si. Ele diz, lança sobre mim todas as suas iniquidades, ansiedades, dificuldades, que eu tenho cuidado de vós. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos agora já partindo para o fim do nosso ensino de Apocalipse. Nós vamos entrar no 20, se eu não me engano, aula 15. E eu queria muito que os irmãos
dedicar-se, chame alguém, chame um vizinho, um amigo, um parente, alguém que precisa de escutar a palavra de Deus, para que a gente possa concretizar com chave de ouro e que vidas sejam restauradas no decorrer, no final desse estudo de Apocalipse. Amém? A gente tem visto que durante o estudo do Apocalipse, Deus tem mostrado os sinais dele, da forma que nós temos estudado aqui, Deus tem mostrado nos tempos aí fora. Amém? Até a matemática que eu fiz para os irmãos, 2.470 e poucos anos antes do dilúvio, da mesma quantidade depois do dilúvio. Se somarmos todos, estamos chegando aos 7.000 anos. E se nós estamos chegando aos 7.000 anos, é bom a gente lembrar que Jesus falou que um dia para Deus é como 1.000 anos. Então, se formos fazer tal conta, Jesus nem aqueceu o trono ainda, tem 2 dias só que ele está lá. Mas nós estamos chegando no número 7, que é o número da perfeição. E eu creio que é no número 7 que Jesus vem resgatar a sua igreja. Amém? Mas antes de resgatar, vem a tribulação. E eu não quero estar na tribulação. Amém? Aleluia. Irmãos, a palavra de hoje, o tema da palavra de hoje, renda-se ao Senhor. A Ana Júlia esqueceu de projetar. Renda-se ao Senhor. Se nós olharmos para as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos amigos, a vida como que é o andamento do mundo, ou de quem está fora no mundo, ou de quem está dentro da igreja, em certos pontos é muito parecida. Vou tentar dar exemplos. Nós, a cada dia que passa, a gente luta para poder atingir os nossos objetivos. Lutamos e concretizamos os nossos objetivos. Quais são esses objetivos? Vou dar apenas ideia. A gente trabalha o mês inteiro para poder pôr comida em casa. A gente trabalha o mês inteiro para poder pagar aluguel, água, energia, internet. E quando chega no final do mês, a gente cumprindo tal requisito, a gente se sente feliz. Porque esse é um propósito que foi imposto a nós, chefes, tanto homem quanto mulher, de família. Por quê? Porque o projeto nosso é concretizar alguns atos que não dá para correr. Temos que correr para cima, lutar e construir. E quando nós temos um sonho, também é um pouco parecido. A gente dá conta de cumprir os nossos objetivos que não dá para negociar. Às vezes reduz uma coisa ou outra, juntamos um dinheirinho, fazemos um propósito com Deus, pagamos preço em jejum e conseguimos comprar a nossa geladeira nova, nosso fogão novo, nossa moto, nosso carro, uma casa. Não é assim? Esse é o natural da vida de um ser humano. Lutar para conquistar, lutar para poder vencer. E nós vivemos nessa aí, estamos sempre assim, correndo atrás, lutando, e estamos conquistando a cada dia. Isso eu vejo na vida dos meus irmãos. É muito bom, muito gratificante e natural. Não podemos dizer que não é natural, é natural. A gente vê as conquistas chegando, a gente vê o agir, né? Nós vamos, Deus dá força e nós conquistamos. Amém? Ô bênção de Deus. Mas às vezes, quando nós começamos a achar que somos autossuficientes, quando nós entendemos que nós somos os bons, rapaz, eu dou conta, eu me viro, eu consigo. Já aconteceu com alguém? O Cássio está rindo lá atrás. Quando nós achamos que eu consegui, venci a semana passada, venci o mês passado, quis comprar um carro, eu comprei, eu quis comprar uma moto, eu comprei, eu quis comprar uma casa, eu comprei. Aí Deus vem e corta as asinhas. Ou às vezes,
Deus põe no nosso caminho um obstáculo, uma resistência, para poder, qual que é a função de Deus nessa fala? Para que nós possamos reconhecer que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens. Isso é natural, meu irmão. Quando Deus faz e nós enxergamos, amém. Mas muitas vezes nós não enxergamos, nós ficamos correndo para lá e para cá, mas o que está acontecendo? Eu era tão bom para ganhar dinheiro, parece que eu estou pregando para mim, sabe? Eu estou achando que é. Eu ganhava tanto dinheiro, eu fazia 17 mil no mês, eu fazia 20 mil no mês, fazia 10 mil no mês, e agora eu não estou dando conta de pagar minhas contas. Eu sou servo de Deus. Falta às vezes um detalhezinho: render-se ao Senhor e reconhecer que tudo que está acontecendo conosco vem dele. Amém? Irmãos, eu gosto mais de olhar para mim e ver que eu não era nada, ainda não sou, mas se sou alguma coisa, veio de Deus, porque antes de Deus eu era um nada. Então tudo que eu tenho está oferecido a Deus. Tudo que tem está oferecido a Deus. Eu estava pensando esses dias agora, gente, eu tinha um Uninho, eu amava esse Uno. E aí nós não tínhamos condição, precisava de começar a igreja, começamos a igreja meio bagunçado, não tinha cadeira, não tinha, sabe? Estava muito difícil. Eu falei, o quê? Levantei cedo, apaixonado no Uninho. Chegou alguém e falou, quer vender esse carro? Não. Meu coração abriu na hora, eu nunca tinha abrido, meu coração abriu, eu entendi que era Deus. Falei, vendo. Vendi um Uno, comprei as cadeiras, comprei uns trem para a igreja, sabe? Gastei o dinheiro na igreja. Depois disso, Deus me deu 2 carros. Eu não sou pregador de prosperidade, mas eu não era nada, tudo que eu tenho é de Deus. Se eu não reconhecer, eu não vou sair das provas, eu não vou sair das tentações, das dificuldades. Vocês estão me entendendo? Então, eu quero entrar nessa palavra. Projeta para mim 2 Coríntios 12, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. Essa passagem, ela tem um texto e um contexto para uma tal finalidade. Hoje nós não vamos pegar nós vamos pegar a mesma história, só que a resumo da história. Amém? Nós sabemos do texto e contexto, e é uma outra pregação para outro dia. Está escrito assim, ó: e disse-me, a minha Bíblia está grafiada onde Deus está falando. E disse, a minha graça te basta. Paulo estava falando com Deus, pedindo a Deus, orou a Deus 3 vezes e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A minha está na sua fraqueza. De boa vontade, aqui já é Paulo falando, amém? Presta atenção. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habiteis o poder de Cristo. Põe mais 10. Por isto, sinto prazeres nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Se nós olharmos esse texto muito naturalzão, sem a visão de Deus, nós acaba vendo que Paulo parece que é masoquista. Ele tem prazer na dificuldade, ele tem prazer na fraqueza, ele tem prazer na dor, ele tem prazer na perseguição. Não parece isso? Só que não tem nada a ver com isso. Aqui Paulo está sendo muito sincero, porque ele está vindo de uma angústia. Paulo não é de clamar. A gente, como é que fala? Faz uma jornada sobre os livros de Paulo. A gente não vê Paulo clamando. A gente vê Paulo tomando um cacete de gente que
que não gostava dele, que não gostava do projeto de Deus, e ele levantava, saía e falava: eu, pela minha leve e pequena perseguição, ou minha leve, pequena e momentânea ataques que eu tenho levado, eu continuo fazendo a obra do Senhor. Olha, a ideia de Paulo é sempre fazer o evangelho de Deus, independente do que for. Ele não clama, aqui ele clamou. Aqui ele fala que ele ora 3 vezes ao Senhor, e aqui ele, quando ele clama, o Senhor vem e responde para ele, fala: minha graça te basta. Aí Deus vai e lança uma palavra, e ele recebe ela na hora, ele entende. Volta no 9, Jesus fala assim para ele: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ou na fraqueza que está escrito aqui. Aí Paulo já recebe na hora a palavra, a continuação. Deixa lá, no 9. Paulo continua: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Quer dizer, Paulo já entendeu. Então, na minha fraqueza eu vou me gloriar do Senhor. Porque me habitais o poder de Deus. A partir do momento que a fraqueza vier sobre mim, eu já sei que o poder de Deus está vindo. Que o Senhor falou para mim, o Senhor acabou de falar para mim que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí por isso que ele entra o 10 falando que na fraqueza dele, na dificuldade dele, ele gloria a Deus. Por que ele está gloriando a Deus? Porque ele sabe que as forças dele estão acabando e o poder de Deus está chegando. Se nós pararmos e entender o que Paulo recebe de Deus aqui, Deus fala para ele: meu filho, enquanto você tem força, eu não vou agir. Enquanto você estiver trabalhando, eu não vou agir. Em Jeremias 17:5 está escrito assim, ó: maldito o homem que confia no homem e faz os seus braços da sua força e aparta o seu coração do Senhor. Deus está falando o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz os seus braços as suas resoluções. Quer dizer, eu resolvo. E por tal atitude, Deus está vendo o cara querendo vencer tudo sozinho. Aparta do Senhor. Deus não tem negócio com o camarada que ele mesmo se vira sozinho. Se ele se vira, precisa de Deus para quê? Vocês estão me entendendo? Aqui Paulo, ele reconhece de onde vem o poder dele, de onde vem as resoluções dele, de onde vem a luta que ele está vencendo. Não é dele, não é minha. Aquilo que eu venci, aquilo que eu conquistei não é meu, é de Deus. Se há alguma força em mim, vem de Deus. Mas quando eu não entendo isso, eu começo a sofrer. Aí eu começo a passar por batalhas e batalhas e não dou conta de vencer as batalhas. Por quê? Porque eu estou me vangloriando que eu que resolvo. Aí eu trabalhava de dia, eu começo a trabalhar de dia e de noite. Por quê? Porque eu vou vencer com os meus braços, eu estou acostumado com isso. E aonde entra o poder de Deus? Quando você tenta pegar e não alcança mais. Quando você tenta vencer uma batalha e não chega nem perto. Quando a sua fraqueza demonstra que você não é nada. E você tem a coragem de falar: Senhor, não sou nada. Eu me rendo a Ti. Toma conta, Senhor. Administra a minha vida, porque eu venho de Ti, é o Senhor que toma conta. Aqui os projetos mudam. O propósito muda. E aí nós alavancamos. Só saímos assim. Vamos lá na leitura que nós fizemos. Aqui é muito sério, irmãos. Porque Paulo, ele não está se gloriando. Porque quando ele é fraco, aí mais forte, mais poderoso ele fica. Não tem nada disso. Paulo está dizendo que quando as coisas saem do seu controle, é isso a palavra certa. Quando saiu do meu controle, eu não dou conta mais. Agora Deus entra. Só quando sair do seu controle, meu irmão,
Deus vai agir e resolver. Se tem algo que não está funcionando, só vai funcionar quando sair do seu controle. Não dou conta mais, Senhor. E se a gente entender a palavra, a gente sofre menos. Paulo entende imediatamente. A leitura que nós fizemos, está escrito assim: lança sobre mim todas as vossas ansiedades. Quando o Senhor está falando lança sobre mim, tem gente que tem um entendimento diferente, acha que é pegar as coisas. Senhor, eu vou entregar aqui para o Senhor algo. Olha, eu estou com dificuldade aqui, mas eu tenho lutado com ela há muito tempo. Eu tenho uma dificuldade na minha vida, Senhor. Eu tenho lutado com ela pelo menos 5 anos. Então eu vou passar para o Senhor onde é que não deu certo, para o Senhor só ir no lugar certo. Eu tentei assim, não deu certo. Eu tentei assim, não deu certo. Teve um jeito que eu tentei aqui, quase deu certo. Parece que você quer ensinar a Deus. Vocês estão entendendo? Não dá conta de largar mais a situação difícil. Quer insistentemente viver no sofrimento. Está difícil e está lutando com a dificuldade. Não entrega para Deus. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que entregar para Deus. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo a palavra? Meu irmão, aí o Senhor diz claramente: lança sobre mim. Vocês conhecem aquele jogador de, como é que é o nome? Beisebol, é? Beisebol. O cara do lado de cá, tá com a bola, ele lança a bola, ele não tem certeza, ele tem a convicção que aquele cara que está com aquela luvona grandona vai pegar lá do lado de lá. E no meio do caminho tem um cara com um porrete, com, como é que é o nome? Bastão, né? Aí ele faz aqui, ó. É assim que faz. Eu acho que eu seria bom para jogar aquele trem. Tem uns que faz até assim, né? Ele joga aquela bola, certeiramente ele tem certeza que ele vai pegar do lado de lá. É assim que nós temos que fazer: lançar sobre o Senhor todas as nossas dificuldades. Eu acho bom porque Paulo, João, Pedro, fala o nome dos profetas que tu. Pedro quando ele escreve, eu creio que Deus falando na boca dele, ele está dizendo assim, ó: lança sobre mim toda ansiedade. Por que ansiedade? Ansiedade, a gente vai ver Jesus falar um pouco para trás nos evangelhos, que nós não podemos viver ansiosos. Não sejais ansiosos, porque ele sabe que todos nós somos, não é? É algo que parece que não dá conta de vencer. Aí ele vem depois e fala na boca de Pedro, fala assim: aquilo que você não dá conta de vencer, lança sobre mim, eu venço. Vocês estão me entendendo? Quem é que dá conta de vencer a ansiedade? A gente fala assim: não, estou tranquilo, vou viajar amanhã, estou em paz. Não adianta, você não dorme, passa a noite inteira acordado. Assim, tem um negócio bom para sair na justiça, rapaz, passa a semana inteira agoniado. Ansiedade é algo, sabe, que a luta sua é a carne e parece estar sempre vencendo. Mas Jesus disse: eu venço, lança sobre mim, que eu vou vencer. Eu acho mais lindo é que quando chega ao final do versículo desse mesmo, ele continua dizendo: porque eu tenho cuidado de vós. Está em mim, lança para mim, porque o cuidado vem de mim. Não é de você, não é do seu carro, não é da sua casa, não é dos seus parentes, não é do seu amigo. O que você tem é eu que te dei. O que você, suas dificuldades, é eu que tenho cuidado. Se você tem passado por algo que não tem dado conta de resolver, quando foi resolvido, foi eu que resolvi. Está em mim. A solução do seu problema está em mim. Só quem crê, fica de pé para a gente estar orando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Me explica aí.
Como que Deus vai cuidar das nossas dificuldades se nós não entregamos o controle na mão dele? Como que alguém vai tomar conta dos teus problemas, das suas dívidas? Como que um gerente da empresa vai tomar conta da empresa se o patrão não entregou a empresa na mão dele? Não entregou os negócios, não ensinou como é que funciona as finanças, não ensinou como é que funciona os funcionários. Como tem que lançar sobre ele, despreocupar em suas mãos. Irmãos, eu vivo de testemunho. Eu ainda tenho um testemunho muito grande para contar nessa igreja, mas eu estou esperando o momento certo. Mas eu vivia num desespero louco, lutando, vendendo tudo, pegando trem emprestado, dinheiro emprestado para poder solucionar. E as coisas, a bola de neve só aumentando, a bagunça só aumentando. Um dia eu resolvi prostrar-me aos pés do Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou deixar tudo bagunçar se o Senhor não tomar conta, porque eu notei que eu não resolvo. No outro dia o céu fez assim, puf, tudo mudou a direção. Tudo, é algo assim que eu não dou conta de explicar para os irmãos, porque eu estou querendo a concretização para me mostrar para vocês. Você sabe o que é? Você tem vontade de ter uma casa, mas você não tem um nome para financiar a casa. Você tem vontade de comprar um fogão para sua casa, mas você não dá conta de pagar nem a geladeira que você comprou. Então você está tão enrolado que todo lado que você anda, eu pagava conta grande todo dia. Eu passava o mês inteiro pagando conta, 17 dias eu marquei, 17 dias durante os 30, pagando conta nada pequena. Aí Deus vem, quando você entrega, fala: Senhor, eu não dou conta, Ele vem e limpa assim, ó. E a gente fica caçando: meu Deus, mas peraí, como é que foi? Porque não tem explicação as coisas de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, Ele faz de uma forma que nós não entendemos. Amém? Senhor Deus, meu Deus, entra, meu Deus, no coração, meu Deus, de cada vida. Meu Deus, entra no nosso entendimento, Senhor, a importância de nós, meu Deus, lançar sobre o Senhor todas as nossas iniquidades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, dívidas. Senhor, eu sei, Pai, o quanto é difícil. Eu sei, Pai, quantas vidas, Senhor, tem resistido porque acha que dá conta de resolver. Às vezes, Senhor, nós pensamos: agora é minha vez, Senhor, desse jeito vai, e não vai. Não vai porque não houve o reconhecimento que o Altíssimo toma conta, que é o Senhor que é dono de todas as coisas, que é o Senhor que controla o bem e o mal, que é o Senhor que está à frente das nossas batalhas. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos, meu Deus, os nossos bens, as nossas vontades de conquistar, o nosso projeto futuro em Tuas mãos, Senhor. Administra, meu Deus, esta igreja. Administra, Senhor, esses filhos. Administra esses corações, Senhor. Meu Deus, se tem algum coração duro, quebranta ele, meu Deus, e mostra que toda a solução está no Senhor. O Senhor é o projeto, o início, meio, fim, vem do Senhor. Eu creio que o Senhor que faz mudança é o Senhor que transforma, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa a Tua igreja, Pai. Quebra, meu Deus, toda a resistência.